Mas hoje é o nosso dia, né? O Dia dos Pais. E a gente queria conversar um pouquinho sobre essa questão de nós como pais. Amém? E a nossa palavra fala sobre pais de joelhos, filhos de pé. Amém? E eu queria começar lendo com você Provérbios 14, 26, que diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para os seus filhos. Repete comigo, diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para os seus filhos. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, glorificando o teu nome, declarando, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações são terras férteis à tua palavra. Seu Deus, em nome de Jesus, queremos declarar que o teu Espírito Santo tem total liberdade para falar, para agir, para realmente trazer a revelação da tua palavra aos nossos corações, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme tudo que o Senhor já preparou para essa noite. Nós declaramos agora em nome de Jesus que todo espírito maligno, contrário à tua vontade, esteja amarrado agora e lançado fora, que os teus anjos venham e tenham liberdade nesse lugar, anjos ministradores do Senhor, e que a graça do Senhor chegue às nossas casas, aos nossos lares, aos que estão assistindo em casa, Deus, esse culto, que a tua unção chegue até eles, que teu Espírito Santo tome as suas casas, tome os seus corações, e que a tua palavra, Deus, ache realmente nos nossos corações uma terra preparada pelo Senhor, para que essa palavra frutifique a 100 por 1 em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Amado, eu digo que nós vivemos um tempo em que a segurança é algo que nos preocupa, né? A segurança é algo que a gente gasta dinheiro com câmera de segurança, pagando vigia, aquelas coisas todas. E a palavra do Senhor, ela nos traz um segredo nessa noite. Provérbios começa dizendo que se você teme ao Senhor, a primeira coisa que o Senhor te dá é uma fortaleza segura. A nossa maior segurança está em Cristo, está em temer a Deus, está em andar com Ele. E a segunda coisa que nós queremos, quantos de nós não sonham, tem aquele amor de que os nossos filhos amem estar conosco, né? Amem estar na nossa casa, amem estar junto conosco. E a palavra diz que será nossa casa, a nossa vida será um refúgio para os nossos filhos. Duas promessas tremendas, segurança e refúgio. Segurança para as nossas vidas e refúgio para as nossas gerações. Porém, nós vivemos um tempo em que as atividades e as necessidades do dia a dia, elas têm roubado de nós a visão do que é essencial, do que realmente importa, né? Desde a criação do homem, a ideia inicial de Deus sempre foi uma família, que o homem vivesse em família. Em Gênesis 1, 28, logo após ele ter criado o homem e a mulher, Deus os abençoou. E a primeira ordenança que Deus lhe dá é: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. A primeira ordenança de Deus para esse homem e mulher é que eles vivessem em família, andassem juntos, fossem fecundos, que eles trouxessem sobre a terra não somente um povo qualquer, mas alguém que realmente conhecia o Senhor. A família, ela sempre esteve no coração de Deus. E uma das coisas que está no coração de Deus é que uma geração, ela deveria ensinar a outra geração sobre a grandeza desse Deus que nós servimos. Salmo 145, 4 diz: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Olha que coisa tremenda. Nós temos filhos conhecendo a grandiosidade de Deus através do testemunho dos seus pais. Não somente ouvindo histórias, mas vivenciando diariamente o testemunho de uma vida rendida aos pés do Senhor. Amados, isso é muito importante. É muito importante que os nossos filhos não apenas ouçam falar de Deus, mas que eles vejam em nós o testemunho de homens e mulheres que andam com o Senhor a cada dia. Que eles amem ao Deus que eles veem que nós servimos. Isso é algo muito tremendo. Isso é algo muito importante. Hoje pela manhã eu contava de uma situação que aconteceu conosco. Nós voltávamos de Palmas, era noite, e começou a chover. E a Esté estava conosco, a Esté era pequenininha, e a Esté começou: pai, está chovendo, e começou a estar com medo. Eu falei: Esté, nós servimos a um Deus tão tremendo,
tão tremendo, que nós vamos orar e essa chuva vai parar. Ela é mesmo, pai? Eu falei, é. E nós oramos e pedimos para que o Senhor parasse a chuva. E nós terminamos de orar, a chuva parou. E, sabe, não é uma questão de comandar tempo, gente, não é isso. É uma questão de mostrar para o meu filho, para a minha filha, que nós servimos a um Deus que é presente em nossas vidas. E logo após a chuva quis voltar, e a gente comandou de novo chuva, não volte, em nome de Jesus. E a chuva parou. Isso foi algo que moveu no coração da Esther, e eu vejo ela hoje chegar no secreto dela, que não é bem secreto assim não, porque o secreto dela é uma festa, né? Então, assim, e ela começa a ministrar no Senhor, e ela começa a contar tantas coisas que ela tem conquistado em Deus, porque ela entendeu que o Deus que nós servimos é um Deus que responde orações, que o Deus que nós servimos é um Deus que cuida de cada um de nós. Só que, infelizmente, a correria do dia a dia, o nosso andar, muitas vezes nós temos deixado para as nossas esposas, e até mesmo para a classe de criança, para o kids, né? A responsabilidade de mostrar a nossos filhos sobre a importância de amar a Deus. Infelizmente, nas nossas casas, muitas vezes, as nossas esposas são as intercessoras, quando, na realidade, se você olhar a Bíblia desde o início dela, Deus ele sempre se relacionou com o homem como sacerdote do seu lar. A Bíblia nos diz que Adão, todo dia, na viração do dia, Deus vinha ter com ele e ter um tempo com Adão. Desde o início, pais, homens, é conosco que o Senhor quer ter um relacionamento que mude a nossa família. Não está errado que nossas mulheres sejam as intercessoras, é bênção. Porém, é uma responsabilidade nossa trazer essa aliança de Deus para com a nossa família. É muito importante, porque às vezes a correria que nós vivemos nos traz cansaços. Pais cansados, sem tempo de estarem presentes, sem andarem ao lado dos filhos, no caminho. Porque Provérbios 22:6, ele fala algo muito tremendo, ele diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Vocês viram que tem uma palavrinha que está diferente? O que está escrito aqui? Ninguém sabe ler, só o Elonzinho que leu. Como é que é? O que está escrito aqui? Fala forte. E o que muda isso? A palavra diz, não é ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ele diz, ensina o teu filho andando com ele no caminho. Juntos, dia a dia. É uma vida em que você mostra ao seu filho como andar nos caminhos de Deus. E não dizer para ele que ele tem que andar. E não dizer para ele da importância, mas mostrar a diferença que faz quando você anda com o Senhor. E uma coisa interessante, porque João 14:6, o Senhor ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E se o Senhor é o caminho, quando eu começo a ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar na realidade, eu estou ensinando meu filho em Cristo. Porque ele é o caminho. Ele é o caminho. Gente, isso é muito importante, porque é assim que nós mudaremos a história dos nossos filhos, é assim que nós vamos garantir que a nossa geração verdadeiramente vai amar o Senhor, vai andar com o Senhor. Amém? Vocês estão entendendo? Está um silêncio. Vamos dar só um glória a Deus para eu saber que vocês estão acordados. Amém. Mas o que ensinar aos nossos filhos? Qual que é o princípio que realmente vai fazer diferença nas nossas vidas e na vida deles? Provérbios 9:10, ele nos adverte que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Você quer sabedoria? Busque o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Não é ensinar os nossos filhos a serem muito sábios ou inteligentes, mas serem filhos tementes a Deus, porque é isso que vai trazer para eles sabedoria para viver uma vida que realmente tem um propósito. Para viver uma vida que vai cumprir tudo aquilo que Deus já determinou para ele. Esse é o princípio que me faz cumprir os 2 maiores mandamentos.
que estão lá em Mateus 22. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se eu quero que meus filhos amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a primeira coisa que eu preciso ensiná-los é temer ao Senhor. É andar com o Senhor. É amá-lo. Mas não adianta eu dizer que eles precisam fazer isso. Eu preciso mostrar para eles que eu também amo a esse Deus. Que eu também tenho temor desse Deus. E uma coisa que nós precisamos entender, que quando nós falamos de temor, nós não estamos falando de medo. Nós estamos falando de colocar Deus acima de todas as coisas. De colocar Deus como centro da nossa vida. Colocar Deus como centro de tudo que nós fazemos. Como centro de tudo que nós temos. E nós começamos a dizer para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Não tem a ver com não errar. Gente, nós vivemos num mundo em que nós vamos errar, vamos acertar. Só seremos perfeitos quando o Senhor voltar e nos receber para a glória. Hoje nós erramos. E a Bíblia, ela não esconde isso. Se você observar, quando ela fala de Davi, ela mostra Davi cometendo vários erros. Mas esse mesmo homem que comete vários erros, Deus diz que ele é um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era um homem que se arrependia dos seus erros, que voltava atrás, que trazia consertos. Então, isso é muito importante para nós. Entender que não se fala de não errar nunca, mas se fala de ter um coração ensinável, de ter um coração que busca o Senhor. A palavra do Senhor em Salmo 128, de 1 a 6, eu queria ler com você esse texto, ela traz alguns segredos e algumas promessas para o homem que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. E a palavra diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verá os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Gente, isso é tremendo. Isso é tremendo, Assis, isso é uma promessa que não tem como a gente comprar ela, de tão maravilhosa que é. Veja, a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, primeiro, o que ele faz? Ele come do fruto do seu trabalho. Quantas pessoas estão comendo do fruto do seu suor? Estão ralando, correndo, trabalhando feito loucos, se olham para um lado e para o outro e não tem nada. Nada lhes sobra, não tem nem como ser generosos, não tem nem como ser misericordiosos com ninguém, porque nada lhes sobra. É ruim trabalhar e viver do fruto do meu suor, mas quando eu começo a trabalhar e comer do fruto do meu trabalho, aquilo que eu plantei, aquilo que eu reguei, aquilo que eu trabalhei, eu começo a ver porque, queridos, um fruto, ele produz muito mais. E eu tenho para mim, e eu tenho para ofertar, e eu tenho para abençoar. Eu começo a ter uma vida que realmente faz uma diferença. E a Bíblia diz que ainda, além de comer do fruto do seu trabalho, esse homem, ele é feliz e próspero. Feliz e próspero. Eu acho que é uma das coisas que todo mundo mais procura, né? Essa prosperidade. E prosperidade, queridos, é o quê? Ausência de necessidade. É quando tudo que eu tenho, aquilo que eu preciso, o Senhor tem me suprido. Aquilo que eu preciso, o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E você começa a viver em bênção. Sabe? Quantas vezes você começa... E quando você começa a viver essa certeza na sua vida, quando você começa a viver esse andar dessa forma na sua vida, você começa a mostrar para os seus filhos que aquilo que você tem, que aquilo que você precisa, aquilo que a tua família necessita, não vem de você, mas vem de Deus. Hoje pela manhã eu falava que uma das coisas mais complicadas que eu acho que teve na palavra do Senhor foi quando Abraão subia aquele monte para sacrificar Isaque. Porque a Bíblia conta que durante todo aquele percurso,
O menino olhava para o pai e dizia: pai, nós temos fogo, nós temos lenha, cadê o cordeiro? Nós temos fogo, temos lenha, mas cadê o cordeiro do sacrifício? Imagina aquele pai olhando para o filho e dizendo: você é o cordeiro, eu estou te levando, você é o cordeiro. Mas a palavra não dizia isso. Talvez alguém tivesse dito para o filho: olha, Deus é tão doido que está mandando te matar, estou subindo contigo aí, mas é para te matar lá na frente. Só que Abraão não. Abraão olhava para o filho e falava: filho, Deus proverá para si o cordeiro. No meio da adversidade, no meio das dificuldades, no meio da necessidade, o homem que teme ao Senhor, ele consegue explicar e colocar no coração da sua família que tudo o que nós precisamos vem do Senhor. Não vem de mim, não vem das coisas que estão ao meu redor, vem do Senhor. Ele vai prover. Como Deus para si proveu o cordeiro. E Abraão dizia: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Eu dizia hoje pela manhã que a forma como nós nos portamos no meio da nossa adversidade determina aonde nós vamos chegar. Determina aonde nós vamos mostrar. Eu fico pensando, queridos, que música que Paulo e Silas cantavam naquela prisão? Que música era aquela? Eles haviam apanhado, haviam sido surrados, estavam machucados. E a Bíblia diz que eles, naquela noite, naquela prisão, eles cantavam uma música. E essa música ela foi tão sobrenatural que ela abalou toda aquela terra e veio um terremoto. E o terremoto vem e abre as portas daquela prisão. Que música é essa? Que decisão é essa? Que me faz temer ao Senhor de uma forma tão sobrenatural que no meio da minha adversidade eu prefiro louvar a Deus, eu prefiro entender que tudo vem dEle do que começar a reclamar e martirizar pelas coisas que não deram certo. E a Bíblia diz que a prisão caiu totalmente, as portas foram abertas. O homem que teme ao Senhor, ele consegue imprimir no coração dos seus filhos que tudo que temos vem do Senhor. E ele consegue comer do fruto do seu trabalho. Dê um glória a Deus, querido. Amém. Deixa eu saber que vocês estão entendendo. Dê um glória a Deus. A segunda promessa do homem que teme ao Senhor é que a sua esposa, ela é frutífera em casa. Você sabe quem é esse homem, querido? Esse homem é o homem que encontra a mulher de Provérbios 31. Esse homem que teme ao Senhor, ele encontra a mulher de Provérbios 31. E deixa eu te contar um segredo, irmãs. Ouçam o que eu vou lhe dizer para vocês, não contem para ninguém. Mas Provérbios 31, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que mulher virtuosa... Gente, vocês não conhecem o versículo? Vamos lá, de novo, dá outra chance. Mulher virtuosa... Com força, irmã. Mulher virtuosa... Vocês já viram o segredo desse versículo? Uma mulher virtuosa, ela precisa ser encontrada. Ela não tem que encontrar ninguém. Uma mulher virtuosa, ela precisa ser encontrada. Querida, e sabe qual é o homem que vai lhe encontrar? O único homem que vai lhe encontrar é o homem que teme ao Senhor. Esse homem tem em Deus o mapa correto para o teu coração. Esse homem tem em Deus o mapa correto para te encontrar. Você será encontrada. Você não precisa sair correndo atrás de ninguém. Não precisa, porque você é uma mulher virtuosa. Entenda isso. O seu valor excede as finas joias. Então você será encontrada. Sabe por quê? Porque Deus, ele não une pessoas. Deus, ele une propósitos. E Deus sabe qual é o propósito da sua vida. E Deus sabe quem é a pessoa que precisa estar com você para cumprir os propósitos que ele colocou no seu coração, na sua vida, para que você realmente seja um conquistador nessa terra. Seja alguém que realmente vai fazer diferença no reino, vai fazer diferença nessa terra. Então, esse homem que teme ao Senhor, que anda com o Senhor, ele encontra essa mulher virtuosa. E essa mulher na sua casa é uma mulher frutífera, é uma esposa que soma, é uma esposa que cuida, é uma esposa que olha para aquele homem e diz a ele que ele pode ir além, que ele pode cumprir tudo aquilo que Deus já determinou na vida dele.
Irmãs, está na sua boca o poder de levar seu esposo aí aonde ele precisa ir. Porque quando você diz para o seu esposo que ele é aquele homem que Deus o abençoa, ele acredita. Ele acredita. E isso muda a vida dele. A terceira promessa que nós temos nesse versículo é que os nossos filhos, aquele que teme o Senhor, os seus filhos são como o broto da oliveira ao redor da sua mesa. Você já pensou nessa comparação? Você já pensou o que é o broto da oliveira? Para nós aqui, falar sobre a oliveira é meio distante, porque a gente não conhece, mas quando nós fomos para Israel, nós fomos ali no Getsêmani. E quando nós chegamos no Getsêmani, nós vimos oliveiras que eram do tempo de Jesus. Você imagina? E sabe o que era o mais interessante? Elas ainda estão produzindo frutos. Quando a Bíblia compara os nossos filhos ao broto da oliveira, ela está comparando os nossos filhos a uma árvore que resiste ao tempo, que é resistente, que é resiliente, que se mantém e que ainda na sua velhice produz bons frutos. Frutos de vida, frutos de transformação. Quando você escolhe temer ao Senhor, você está produzindo na sua casa, nos seus filhos, valor, honra, que estarão, sabe, homens e mulheres que estarão sempre presentes na vida dos pais. Homens e mulheres que não vão te abandonar, filhos que não abandonarão seus pais, mas estarão presentes, andarão com eles. Isso é algo tremendo, isso é algo que faz diferença. A irmã Maria sabe disso. Seus filhos lhe honram, andam com a senhora, homens e mulheres honrados. E isso é algo que não tem preço. Sabe, hoje eu podia sair para almoçar com os meus pais. Né, Lon? Isso não tem preço para nós. Por quê? Porque fomos criados entendendo a importância de honrá-los. Então, quando nós falamos sobre isso, o que a palavra promete para nós são bênção e prosperidade. Nossos filhos serão fontes de alegria e abundância em nossas vidas. Fala de renovação e crescimento, vitalidade, renovação contínua da família. Filhos que produzem filhos que são homens e mulheres de Deus. Fala de união e comunhão. Poder estar sentado à mesa. Amados, e a mesa é algo poderoso. É algo poderoso, poderoso. A mesa é transformadora. Estar em unidade com a sua família na mesa é algo transformador, é algo poderoso. Nós precisamos investir nisso. Se você escolha pelo menos uma das refeições do seu dia, sente à mesa com sua família, com seus filhos, com sua esposa, comam juntos, orem juntos, ouçam a palavra de Deus juntos, estejam ali. A mesa ela é transformadora, é muito importante. Infelizmente, hoje nós somos roubados, né? Corremos de um lado para o outro, não temos qualidade à mesa. Mas o Senhor ele nos ensina, olha, se você observar, a Bíblia está cheia de exemplos. O próprio Zaqueu foi transformado quando sentou-se à mesa com Jesus. Hoje na nossa família, vai fazer agora 1 ano, nós criamos um hábito, né? Eu, meus irmãos, meus pais, e envolvemos as nossas esposas. E todo mês, quando o mês se inicia, nós fazemos uma semana em que cada dia tem alguém orando e jejuando pelos nossos filhos. Cada dia, diariamente, tem alguém orando e jejuando pelos filhos. Geralmente a gente está conseguindo de 8 a 10 dias, né? 10 dias no mês. Sabe, isso tem feito tanta diferença. Nós temos visto tanta coisa acontecer, nós temos visto tantos milagres acontecerem na vida dos nossos filhos. Deus tem restaurado famílias, a nossa família tem sido alcançada por essa oração, sabe? E todo dia alguém está orando, alguém está ministrando, alguém está jejuando, levando ao Senhor. Faça isso na sua casa. Ah, só sou eu, meu marido, não importa. Ore e jejue 2 dias no início do mês, mas coloque a sua família diante do Senhor. Outro hábito que nós estamos tendo hoje em dia é de estar sempre orando com os nossos filhos antes de dormir. Eu sei que os meus filhos oram, eles buscam o Senhor, mas é muito importante que você, como pai, coloque a mão sobre os seus filhos e ministre sobre eles a bênção do Senhor. Ministre sobre eles a graça do Senhor, a proteção do Senhor.
o temor do Senhor. Ah, mas a minha esposa faz isso. Amém. Nossas esposas são maravilhosas, são mulheres fantásticas, mas a obrigação é sua, é minha, como pai, de abençoar nossos filhos. Nós podemos determinar sobre eles a bênção do Senhor. E isso faz diferença. E a outra promessa que nós temos nesse Salmo 128 é que o homem que teme ao Senhor, ele alcançará a felicidade dos filhos de teus filhos. Deuteronômio 7:9, ele diz que Deus ele é fiel e mantém a sua aliança e a bondade até 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Olha que promessa linda! O homem que teme ao Senhor verá a prosperidade dos seus netos, dos filhos dos seus filhos. Verá a bênção do Senhor, a bondade do Senhor, a aliança do Senhor se derramar na geração dos filhos dos seus filhos. É tremendo, gente. É tremendo você saber que gerações que andam com o Senhor, gerações que ouvem ao Senhor, que buscam o Senhor dia após dia. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus que vocês estão acordados. Amém. Sabe, nós temos que entender isso. Gente, vocês entenderam a palavra, está indo bem. Quer que eu comece de novo? Dá tempo. Quer que... Mas e aí? E se nesse tempo eu não tenho conseguido colocar o meu coração em Deus, o que eu posso fazer para redimir esse tempo perdido? Como eu posso voltar às veredas antigas? Como eu posso começar de novo e colocar a minha vida e a minha família dentro desse projeto de Deus? Jeremias 6,16, ele nos instrui, dizendo: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Entenda, o dia dessa transformação é o dia chamado hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje. Esse é o tempo oportuno de refazer a nossa aliança com o Senhor, de acordar e lutar pelas nossas famílias, de viver o temor do Senhor em cada um dos nossos dias, temê-lo realmente com nosso coração, nossa vida. Nossos filhos, eles estão sedentos por pais que vivam no temor do Senhor, que mostre a eles, não somente com palavras, mas com vida, o que é ser um sacerdote dentro do nosso lar. Não abra mão, pai, da unção sacerdotal que o Senhor colocou sobre a sua vida. Não abra mão, esposo, da unção sacerdotal que o Senhor colocou sobre a sua vida. Ministre sobre sua esposa, ministre sobre os seus filhos, ministre sobre a sua casa. Ministre, coloque a mão, ore, declare. Queridos, meu pai, ele conta um testemunho que um dos meus irmãos estava passando por um tempo que estava afastado do Senhor. E ele começou a acordar no meio da noite e colocar as mãos na direção da casa dele. E começou a declarar que ele era herança do Senhor para ele. Meu filho é herança de Deus. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança de Deus para nós. E ele começou a lutar e declarar: eu não aceito que a minha herança seja tocada pelo inferno. E meu irmão hoje é um homem de Deus, firmado ao Senhor, que ama a Deus de uma forma assim, até constrange a gente, tanto que ele ama o Senhor. Você pode fazer diferença, pai. Nada está perdido. Se você entender isso, se você tomar de volta aquilo que às vezes você abriu mão e começar a colocar a sua vida diante de Deus, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, vai haver mudança, vai haver transformação. Oséias 6, de 1 a 3 diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. O Senhor, nessa noite, está esperando que você tome um posicionamento diante dele. Esse é o dia chamado hoje.
É o dia de você se levantar, é o dia de você acordar, é o dia de você se posicionar, de você mudar a sua estrutura, de você dizer para o Senhor: Senhor, eu decido assumir a posição que o Senhor colocou para mim. Eu queria convidar o louvor. Esse é o dia que o Senhor te chamou, declarou, para que nós façamos uma diferença. Esse é o dia que você, esposa, pode mudar a sua fala e olhar para o seu marido. Olha que coisa linda! Quando Deus determinou que Abrão se tornasse Abraão, ou seja, se tornasse pai de muitos, ele não tinha nenhum filho. Mas quando Sara olhava para ele, ela dizia: Abraão, ou seja, pai de muitos, vem cá. Esposa, ministre sobre o seu esposo. Não a dificuldade que ele tem, mas aquilo que Deus diz que ele é.